Quando uma mulher mais nova deseja um homem mais velho, ela sempre entrega 3 sinais claros, mas a maioria dos homens nunca enxerga, e é por isso que tantos perdem mulheres que estavam sim interessadas neles. Hoje eu vou te revelar o mecanismo psicológico por trás desses sinais e como usar isso para acessar um tipo de atração rara e poderosa. Presta atenção e aprende antes que você deixe outra passar. Quando uma mulher mais nova começa a se interessar pela sua rotina, pelos seus projetos e pela forma como você conduz a própria vida, isso nunca é um gesto casual. Para muitos homens, pode parecer apenas curiosidade ou educação, mas não é. O que está acontecendo ali é uma leitura profunda de valor e a psicologia evolutiva mostra que mulheres prestam atenção nos comportamentos que revelam direção, propósito e capacidade de manter estabilidade. Não estabilidade financeira necessariamente, mas estabilidade emocional e estrutural. E quando percebem isso em um homem mais velho, esse interesse se torna ainda mais intenso, porque foge completamente do padrão que elas estão acostumadas a ver em homens da idade delas. Você percebe esse sinal quando ela quer saber como é seu dia, como você pensa, o que você está construindo para si mesmo. E não são perguntas jogadas ao vento. Ela presta atenção nas respostas, ela analisa, ela compara, ela cria conexões mentais. Ela procura entender como você enxerga o mundo, porque isso diz muito sobre o tipo de homem que você é. E mais do que isso, diz muito sobre o tipo de vida que ela teria ao lado de um homem como você. Helen Fisher explica que mulheres criam laços emocionais através de interesse cognitivo. Quando admiram a mente de um homem, é como se o desejo se expandisse naturalmente. E é exatamente isso que acontece nesses momentos. Ela começa a perceber detalhes que outros talvez nem notem. A disciplina que você tem ao acordar cedo, a forma como lida com responsabilidades, a sua postura firme ao tomar decisões, a maneira como você organiza prioridades. Para ela, tudo isso é extremamente atrativo, porque representa maturidade. E maturidade para a mulher jovem que busca algo diferente do caos emocional dos homens imaturos é ouro. Não importa se você não é milionário, se não dirige um carro importado ou se não vive uma vida extravagante. O que importa é que sua vida tem estrutura, e isso desperta algo que ela mesma muitas vezes não sabe nomear. E aqui está o ponto-chave. Quando uma mulher se interessa pela sua vida, ela quer proximidade. Ela quer acesso ao seu universo. Ela quer entender se existe espaço para ela ali, mas ao mesmo tempo, ela quer ter certeza de que não está se aproximando de alguém emocionalmente instável, inseguro ou desesperado. Por isso, ela observa. Ela analisa seu comportamento, especialmente sua tranquilidade, sua capacidade de segurar o próprio frame e sua forma de reagir ao mundo. Esse primeiro sinal, apesar de parecer leve, é um dos mais poderosos, porque mostra que ela não está olhando para você como um homem qualquer. Está olhando para você como alguém que pode liderar emocionalmente. É exatamente por isso que você deve agir com inteligência nesse momento. Muitos homens, ao perceberem que a mulher jovem está interessada, se empolgam demais, se tornam explicativos, carentes, ansiosos para provar valor. E é justamente aí que perdem o encanto. Porque o que atrai nela é a forma como você vive, não a forma como você tenta impressioná-la. A chave é manter a serenidade, continuar vivendo a vida com propósito, responder com naturalidade, sem exageros, sem tentar vender uma imagem. A verdadeira sedução aqui é o seu estilo de vida, não o discurso sobre ele. E quando ela percebe que você é consistente, que você não muda de postura para agradar, que você é centrado, ela se aproxima ainda mais. E é nessa aproximação que um fenômeno curioso acontece. Ela passa a sentir que tem algo a perder. Ela começa a enxergar você como alguém raro. E mulheres, quando percebem que podem perder um homem raro, não ficam indiferentes. É aí que o segundo sinal começa a aparecer. Um sinal que ela tenta esconder, mas que entrega algo muito mais profundo do que ela imagina. Porque quando ela entra no seu mundo, ela começa a temer perdê-lo.
E é nesse exato ponto que o próximo sinal surge. Discreto, silencioso, mas extremamente revelador. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando uma mulher mais nova começa a entrar no seu mundo, admirar sua rotina e perceber que sua vida tem estrutura, algo inevitável acontece dentro dela. Ela passa a enxergar você como um homem valioso. E quando a mente feminina identifica valor em um homem, a emoção que surge logo em seguida raramente é declarada, mas sempre é sentida: o ciúme. Não um ciúme explosivo, infantil ou dramático. Nada disso. As mulheres mais jovens, quando desejam um homem mais velho, quase nunca demonstram ciúmes de forma escandalosa. Elas fazem isso de forma silenciosa, calculada, elegante, mas ainda assim, extremamente óbvia para quem sabe ler os sinais. Esse tipo de ciúme é diferente porque não nasce da posse, mas do medo da perda. Ela observa como outras mulheres olham para você, percebe quando você recebe atenção feminina, repara no seu comportamento social. E por mais que ela tente mascarar, os microsinais escapam. A psicologia comportamental mostra que o ciúme é, acima de tudo, um mecanismo de proteção do investimento emocional. Pesquisadores como Margot Wilson e Martin Daly estudaram esse fenômeno por décadas, mostrando que o ciúme feminino surge quando a mulher percebe que existe competição. E quando você é um homem mais velho, seguro, interessante e emocionalmente estável, você automaticamente se torna alvo dessa competição. E como esse ciúme aparece? De formas que, se você não estiver atento, passam despercebidas. Ela faz perguntas com um tom que muda sutilmente, querendo entender quem é aquela amiga que comentou em alguma publicação sua. Ela observa seu comportamento quando outra mulher se aproxima. Ela lança olhares rápidos, avalia a situação, testa sua reação. Às vezes, ela até provoca comentários disfarçados, como se estivesse apenas fazendo graça, mas, na verdade, está medindo seu nível de interesse e lealdade. A mulher mais nova que deseja um homem mais velho fica atenta às outras mulheres porque, no fundo, sabe que está entrando numa disputa silenciosa por um homem que, para ela, não é substituível. E aqui está algo importante. Esse ciúme não é sinal de imaturidade, como muitos homens pensam. Pelo contrário, é um reconhecimento emocional de que você tem valor. Ela está, no fundo, afirmando para si mesma: eu quero esse homem, mas ele pode estar chamando a atenção de outras também. Eu preciso entender meu lugar nisso. É um movimento psicológico que nasce do incômodo, não da certeza. O ciúme sutil surge porque ela ainda não tem garantia emocional. E adivinha, isso é ótimo para você, desde que você saiba conduzir com inteligência. O maior erro de muitos homens é tentar tranquilizar demais a mulher nessa fase, se justificando, se explicando, tentando provar que não existe ninguém. Esse comportamento para a mente feminina não acalma, enfraquece. O homem que tenta provar inocência transmite insegurança. O homem que mantém a calma, o silêncio estratégico e a postura estável transmite valor. E é exatamente essa postura que alimenta ainda mais o interesse dela, porque o ciúme sutil não é algo que ela quer que desapareça, é algo que ela sente porque percebe que você é disputado, e isso só aumenta o encanto. E o mais interessante é que quanto mais ela tenta esconder esse ciúme, mais evidente ele se torna. Ela muda o jeito de falar quando você menciona outra mulher. Ela se torna mais atenta às suas interações sociais. Ela se posiciona de forma quase imperceptível para ficar mais próxima de você quando outras mulheres estão por perto. Ela não quer parecer insegura, mas também não quer perder espaço. E esse conflito interno a deixa ainda mais envolvida emocionalmente, porque a sensação de concorrência aumenta a liberação de dopamina.
E a dopamina, como sabemos, é o combustível da atração. Esse é o ponto exato em que o desejo dela começa a se tornar mais intenso. Porque quando ela se sente levemente ameaçada pela possibilidade de te perder, ela passa a investir emocionalmente mais do que antes. É aqui que ela muda o comportamento. Se torna mais presente, mais atenciosa, mais disposta a se aproximar. E é justamente nesse estado emocional que o terceiro sinal surge, o mais comprometedor de todos, aquele que realmente mostra que ela não está apenas interessada, ela está envolvida. Porque quando uma mulher sente ciúmes sutis, ela começa a ter medo do fim antes mesmo do começo. E é essa vulnerabilidade silenciosa que abre caminho para um comportamento ainda mais revelador. O esforço dela para prolongar qualquer momento com você. Quando uma mulher mais nova chega ao ponto de demonstrar aquele ciúme silencioso, calculado, quase imperceptível, há algo muito importante acontecendo dentro dela. Você deixou de ser apenas um interesse e começou a se transformar em um vínculo emocional em potencial. E quando esse vínculo começa a se formar, algo muda completamente no comportamento dela. Ela passa a querer estender cada momento ao seu lado. É como se cada minuto com você tivesse um valor diferente, mais denso, mais significativo. E esse é um dos sinais mais fortes de que ela realmente deseja você. Porque prolongar interações não tem a ver com educação, nem com simpatia. Tem a ver com apego. Esse comportamento é profundamente estudado na psicologia do apego. John Bowlby, um dos nomes mais influentes da área, explica que as pessoas buscam proximidade emocional com aqueles que lhes transmitem segurança. E quando a mulher jovem encontra essa segurança em um homem mais velho, ela começa a criar pequenas formas de ficar mais tempo perto dele. Às vezes de maneira explícita, mas na maioria das vezes de forma sutil, quase poética. Ela transforma conversas rápidas em conversas longas. Ela inventa novos assuntos quando percebe que o diálogo está terminando. Ela envia mensagens que não exigem resposta, mas que servem apenas para prolongar o contato. E tudo isso acontece porque, para ela, estar perto de você é emocionalmente recompensador. E o mais interessante é que muitas vezes ela nem percebe o que está fazendo. Ela só sente que a conversa fluiu, que o tempo passou rápido, que nem viu as horas. Mas isso não é acaso. Isso é desejo emocional associado à sensação de segurança. E quando esses dois elementos se encontram, o comportamento feminino muda. A mulher que deseja um homem mais velho começa a buscar oportunidades de interação, como se fossem pequenas doses de algo viciante. Não é dependência, é conexão. É como se ela estivesse, inconscientemente, construindo um espaço onde vocês dois existam fora do resto do mundo. Observe a forma como ela reage quando você sinaliza que precisa ir embora. Ela hesita. Ela puxa outro assunto. Ela sorri um pouco diferente, como quem tenta manter o momento vivo. Ela procura prolongar o instante, mesmo que isso signifique ficar em silêncio ao seu lado, apenas presente. Esse tipo de comportamento revela que ela encontrou algo em você que é raro para ela. Presença masculina de verdade. Um homem que não está tentando impressioná-la, que não está desesperado por atenção, que não está correndo atrás. Um homem que vive no próprio eixo. E é isso que faz com que ela queira estar perto. Porque estar perto de você a faz sentir algo que outros homens não despertam. E perceba outra coisa. Quando ela começa a prolongar as interações, esse é o momento em que o jogo muda completamente. Porque a mulher que tenta prolongar o contato é a mesma que já imaginou você indo embora e não gostou da sensação. Ela não está apenas interessada, ela está investindo. Ela está apostando emocionalmente, mesmo que não perceba. Ela está tentando garantir que você não desapareça, que você não seja apenas uma lembrança fugaz ou uma história inacabada. E isso mostra algo muito importante. Você deixou de ser um homem que ela admira e passou a ser um homem que ela quer. E é justamente aqui que muitos homens se perdem. Quando percebem que ela está se aproximando, que ela está ficando, que ela quer prolongar o contato, eles entram em modo de urgência, tentando acelerar o processo.
Mas esse é o ponto em que você precisa fazer exatamente o oposto. O segredo não está em corresponder de maneira exagerada. O segredo está em manter o ritmo, em controlar o tempo, em deixar que ela deseje um pouco mais. Porque o desejo feminino cresce no espaço, não na saturação. O homem que entende isso mantém o poder emocional da situação sem precisar levantar a voz, sem precisar fazer jogos infantis, sem precisar fingir nada. O terceiro sinal sempre revela isso. Quando a mulher tenta prolongar cada momento, o desejo dela já está formado. Ela já está emocionalmente envolvida. Ela já enxergou você como homem e não como opção. É esse envolvimento que cria as condições perfeitas para você assumir o controle da dinâmica, guiar o ritmo e transformar esse interesse em algo sólido, forte e duradouro. Porque agora você não está lidando com curiosidade ou admiração. Você está lidando com conexão. E no fim das contas, meu amigo, entender esses 3 sinais não é sobre decifrar mulheres. É sobre reconhecer o seu próprio valor na dinâmica. Quando uma mulher mais nova demonstra interesse pela sua rotina, quando sente aquele ciúme sutil que ela tenta esconder, e quando faz de tudo para prolongar qualquer momento ao seu lado, isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você se tornou um homem que tem presença, que tem direção, que tem essência. E quando você se comporta como tal, a psicologia inteira trabalha a seu favor. Se esse vídeo fez sentido para você, se ajudou você a enxergar sua própria força com mais clareza, então não esqueça, deixe o seu like, hype o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que você faz parte dessa comunidade de homens que não fogem da própria evolução. Se inscreva, porque aqui você nunca anda sozinho. Cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de consciência, poder pessoal e maturidade emocional. E eu quero ouvir você também. Comente aqui embaixo se você já percebeu algum desses sinais na sua vida ou qual deles abriu sua mente hoje. Sua participação fortalece essa comunidade e inspira outros homens a crescerem junto com você. E claro, se você quiser dar um passo ainda maior, torne-se membro do canal. Além de apoiar esse movimento masculino, você ainda tem seu nome aparecendo nas telas finais dos vídeos, porque aqui, cada homem que se compromete com sua evolução merece ser reconhecido. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte dessa missão.